físicas ou pessoas jurídicas, para que venham exercer tal atividade por sua própria conta e risco. Tá? Ou seja, quem são esses carinhas aqui, ó? São as concessionárias, as permissionárias e a gente sabe que tem divergência doutrinária no que diz respeito aos autorizatários. Tá? Quando eu trato a lei de serviços públicos, eu trato exatamente aqui, lá na lei 8987, a gente trabalha exatamente os concessionários, os permissionários, os autorizatários. Tá bom? Até aqui estamos juntos? Transfere tão somente o que? O exercício a outras pessoas físicas ou jurídicas para que exerça por sua própria conta e risco, tá bom? Lembrando que para transferir isso daqui, eu dependo em regra de licitações, perfeito? Vai ser firmado um contrato, tá bom? E desde que sejam atividades, desde que seja um serviço público não exclusivo de Estado, porque se for exclusivo de Estado, não há de se falar nisso, tá bom? Até aqui estamos juntos? Alguma dúvida? Perfeito? Aí tu olha assim, caramba, Geraldo, o quadro tá uma bagunça, tá horrível. Acompanha comigo, vamos passo a passo. A gente tem a nossa administração direta, que é integrada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nossos entes políticos com personalidade jurídica de direito público. Quando eles próprios exercem atividade administrativa, eu tenho a centralização. Agora, eles podem exercer diretamente ou através de plexos de competências, ou seja, distribuindo entre os seus órgãos. E para criar órgão, eu tenho o quê? Exemplo no âmbito da União, Ministério da Educação, Ministério do Transporte. Eu tenho aqui coordenadorias, secretarias, almoxerifados, ou seja, esses órgãos posicionados em escala hierarquizada, ou seja, independentes, autônomos, superiores e subalternos, para ser criados depende do fenômeno da desconcentração, que é a criação de órgãos, que só pode ser criado por lei, tem estrutura hierárquica e são despersonalizados. A partir do momento que eu tiro daqui de dentro e transfiro por uma outra pessoa a titularidade e o exercício, lógico que mediante fiscalização, eu tenho a descentralização por outorga ou por serviços, que é quando a administração pública continua a exercer tal atividade, mas não diretamente, de maneira indireta, através de outras pessoas, sejam de direito público ou de direito privado. E essas outras pessoas seriam quem? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Aí tem aquele aluno que já está estudando há um tempo e fala assim, poxa, Geraldo, e os consórcios públicos? Eles entram aqui também, mas a gente trabalha isso mais à frente, tá? Vamos lá. Esses 4 aqui, que estão lá no artigo 37, inciso 19, e estão lá no Decreto-Lei 200 de 1967. Então, como a administração continua exercendo aquela atividade, mas através de outras pessoas, a administração indireta. Lembrando que a autarquia, a lei cria, já nasce com personalidade jurídica, tá bom? E a sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações, a lei autoriza a criação, cabendo o registro dos seus atos constitutivos. Lembrando que a fundação pública, ela pode ser de direito público por influência e posicionamento doutrinário, que a gente vê. E quando for de direito público, ela se assemelha tanto a uma autarquia que não há de se falar em o que? Lei autoriza a criação. A própria lei já cria ela diretamente. Lembrando que também no artigo 37, inciso 19, ele diz, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir a área de atuação. Então, quando se tratar de uma fundação governamental ou uma fundação pública de direito privado, eu dependo ainda, além da lei que autoriza a sua criação, uma lei complementar que defina a sua área de atuação. Até aqui, estamos juntos? Eu também tenho a possibilidade da descentralização por colaboração ou delegação, que é quando a administração pública transfere, perfeito, o exercício a outras pessoas físicas ou jurídicas para que venham exercer por sua própria conta e risco, através, em regra, lógico, mediante procedimentos licitatórios, tá bom? E essa transferência ela é precária, revogável a qualquer momento. Eu transfiro para os concessionários, permissionários e para os autorizatários. É a descentralização por colaboração ou delegação.
Perfeito? Então, aqui no quadro, a gente tem um esqueminha bem prático, bem dinâmico do que a gente tem aqui da organização da administração pública. Agora você sabe quem é direta, quem é indireta, quem é o famoso particular em colaboração, qual é o fenômeno que se dá dentro de cada um desses, e a gente ainda vai aprofundar isso daí, tá? Eu vou aprofundar para vocês o que é autarquia, vou mergulhar lá dentro, o que é empresa pública, vou mergulhar lá dentro, o que é sociedade de economia mista, vou mergulhar lá dentro, quais são as fundações públicas, a gente vai fazer tudo isso. E lembrando ainda, tá bom? Que com base nas legislações, a gente aplica alguns outros conceitos. Por exemplo, o artigo 2º da Lei 9784, ele diz que órgão é parte integrante da administração direta e da indireta. Então, por exemplo, uma distribuição interna dentro de uma autarquia, ela pode ser o quê? Ela pode criar órgão dentro de uma autarquia? Pode. Tá bom? Mas algumas informações a gente vai liberando aos poucos para poder não confundir sua cabecinha aí. Tá bom? Foi? Aperta o pause para copiar aí. E a gente vai dando continuidade. Enquanto isso, o titio vai beber um gole d'água aqui. Vamos lá, tá? Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá, continuando aqui com vocês. A desconcentração pressupõe a criação de órgãos públicos despersonalizados, portanto, a regra é que nunca órgãos públicos poderão figurar nos polos ativos ou passivos das ações judiciais. Essa é a regra. Porque, por exemplo, se o carro da Secretaria de Educação te atropela, ou melhor, o carro do Ministério da Educação, do MEC, te atropela, você vai colocar quem na justiça? A União. Não vai colocar o MEC na justiça por conta disso. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Eu quero que você entenda também que aqui, ó, órgãos, tá? Eles tanto, os órgãos, né? Eu vou botar aqui, ó, órgão. Tanto integra a administração direta quanto a administração indireta. Tá bom? Existem algumas doutrinas, né, e eu falo isso porque no direito administrativo é bem complicado, porque cada doutrinador a gente sabe, né, para poder ele vender o livro dele, ele tem que falar alguma coisa diferente do outro. E aí a gente consegue ter algumas divergências aí. O próprio artigo 2º, vou botar aqui, ó, artigo 2º da Lei 9784, tá? Que é a Lei de Processos Administrativos em âmbito federal. Ele diz que órgão é parte integrante da administração direta e indireta. Porém, alguns doutrinadores dizem que, por exemplo, a administração indireta não tem órgão dentro dela. Na verdade, ela vai ter o quê? Departamentos. Que é o tal do fenômeno da departamentalização. Vamos lá. Se você está fazendo um concurso público que a banca colocou como referência bibliográfica aquele livro, show de bola. Ou que você tem uma prova múltipla escolha, uma discursiva e uma prova oral, e você sabe que naquela banca existe um doutrinador que faz parte dela, aí a gente até entende, mas fora isso, órgão é parte integrante da direta e da indireta, acabou, tá bom? A não ser que te pergunte de maneira mais especificada. E a regra é que eles não podem ser acionados em juízo. Isso é regra, mas eu tenho exceções? Tem. Perfeito? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas reconhecem exceções, tá? E é o que eu passo aqui botar para vocês, olha só. A doutrina e a jurisprudência reconhecem casos raros de alguns órgãos públicos dotados da capacidade processual especial, que ela é a chamada de capacidade judiciária ou personalidade judiciária. Isso daí é a possibilidade dela ser parte para a defesa de direitos próprios ou coletivos. Então, sublinha aqui, ó, defesa de direitos próprios ou coletivos. É o caso, por exemplo, da Presidência da República. Geraldo, a Presidência da República é um órgão? Sim. A Presidência é um órgão que é integrada pelo Presidente da República. Entendeu? Foi? Aqui, ó.
da presidência dos tribunais de contas, da mesa do Senado. A mesa do Senado é um órgão? É. Essa capacidade processual especial, ela restringe-se basicamente à possibilidade de tais órgãos realizarem defesa de suas prerrogativas em juízo. Então, uma vez falado em capacidade processual especial, ou então capacidade judiciária, ou personalidade judiciária, é basicamente a possibilidade de quê? Deles realizarem a defesa de suas prerrogativas em juízo, especialmente em sede de mandado de segurança ou habeas data. Tá bom? Foi? Entendeu, galera? Perfeito? Poxa, Geraldo, mas eu percebo que alguns outros órgãos, eles atuam diretamente e mais abertamente do que só a defesa das suas prerrogativas. Existem? Existe. É o caso que a gente menciona para vocês, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que você percebe que ela vai estar atuando em juízo, que ela vai estar atuando diretamente ali, não só em sede de mandado de segurança e habeas data, mas representando uma gama de outros, patrocinando outros interesses. Mas aí é óbvio, isso daí vem pelas suas atribuições constitucionais, pela sua atribuição determinada em lei. Olha só, cabe ressaltar que atualmente os órgãos públicos possuem capacidade processual irrestrita. Aqui, ó, atuar livremente em grande variedade de ações, como é o caso. Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.